Boa tarde, meninos e meninas do quarto ano. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma semana de aulas aqui pelo YouTube. E agora nós vamos iniciar nossa aula de português. Hoje, em nossa aula de português, nós vamos utilizar o nosso livro de língua portuguesa. Vocês já podem deixá-lo separado. E também vamos utilizar, para correção, o nosso livro de caligrafia. Também já deixem ele separado. Além dos livros, nós vamos utilizar todo aquele material que nós já estamos acostumados, o material que está no nosso estojo. Lápis, borracha, caneta, o que vocês já utilizam. Estão em um lugar tranquilo? Estando em um lugar tranquilo, aproveitem antes de começar a aula para ir ao banheiro e beber água, tá bom? Vamos iniciar nossa aula copiando a agenda. Para iniciarmos nossa aula de português de hoje, vou dar um tempinho para vocês copiarem a agenda, tá bom? Então, agora que vocês já copiaram a agenda, vamos ver o que nós vamos ter hoje. Hoje o nosso conteúdo novo é substantivo. Vamos começar a ver o assunto substantivo. Vamos começar corrigindo a atividade da semana passada, que foi a atividade da caligrafia, páginas 40 a 43. Hoje nós vamos ter atividade de classe, que são as páginas 121, 122, 125 e 126 do nosso livro de língua portuguesa. E para casa vocês vão ficar com a caligrafia, as páginas 44 e 45. Para iniciar, abram a caligrafia de vocês na página 40 para iniciarmos a nossa correção. Então, a primeira questão, após a leitura do texto, ela diz assim: localize no texto as palavras abaixo e sublinhas, depois copias. Então, as palavras são deixasse e chave. Vocês conseguiram encontrar? Primeiro, chave e lá no finalzinho, deixasse. Então, vocês sublinham no texto essas duas palavras. Agora, nós vamos copiá-las. E quando a caligrafia de vocês pede para vocês copiarem, é para vocês treinarem a letra, fazer uma letra bem caprichada, tá bom? As palavras são deixasse e chave. Lembrando o nosso conteúdo, né, do X como imitador de sons. Aqui, o deixasse, o X tem o mesmo som do CH. Vamos passar para a segunda questão. A segunda questão diz: copie as palavras do quadro nos lugares indicados. As palavras do quadro são mexicano, baixo, enxada, enxugar, caixa e mexerica. Então, aqui vem mostrando onde o X tem som de CH. Então, o X, ele vai ter som de CH depois de um ditongo. Um ditongo, lembrando, é o encontro de duas vogais. Depois, o X, ele pode também ter som de CH
em palavras iniciadas por em, e o X, ele também tem o som de CH em palavras iniciadas por me, certo? Então, vamos encontrar nessas palavras onde o X está depois do ditongo. Quais são as palavras? Nós vemos na palavra baixo e também na palavra caixa. Agora, onde o X, ele está em palavras que são iniciadas com em. Quais são? Enxada e enxugar. E o X em palavras iniciadas por mi ou me. Mexicano e mexerica. A mexerica é a nossa tangerina, né? Página 42. Na página 42, ele inicia pedindo novamente para que a gente volte ao texto. Só que agora ele pede para a gente circular as palavras sozinha e examinando. Onde é que está a palavra sozinha? Isso. E a palavra examinando está logo abaixo. Vocês circulam lá no texto. Agora, nessas duas palavras, nós conseguimos observar que o X, ele tem o som de Z. O mesmo som do examinando é o mesmo som do sozinha. Então, novamente, quando a questão pede para você copiar, capricha na letra. Primeiro a palavra sozinha e depois a palavra examinando. Agora vamos para a quarta questão. A quarta questão diz assim: copie as palavras substituindo os símbolos pelas letras X ou Z de acordo com os códigos. Então, quando tiver uma estrelinha amarela, você vai colocar o X. Quando tiver uma estrelinha roxa, o Z. Vamos lá. Na palavra exercer, exercer é com X. Próxima palavra, azedo, é com Z. Exame, com X. Enfesado, com Z. Beleza, com Z. Exato, com X. Novamente o X imitando o som de outra letra, aqui no caso da letra Z. Passando agora para a página 43, leia os balões de fala. Quinta questão. Esta história é o máximo. Dê o exemplo, não jogue lixo no chão. Este é o meu táxi. Hoje é o dia da excursão para o zoológico. Copie dos balões de fala as palavras com X nos lugares indicados. Então, qual palavra com X nos balões de fala tem o som de CH? A palavra lixo. Qual a palavra onde o X tem som de Z? Exemplo. O X com som de S. Excursão. O X com som de SS. Máximo. E o X com som de CS. Táxi. Muito bem. Agora que nós finalizamos a nossa correção, vamos para o nosso assunto novo, que é o substantivo. Quem sabe o que é um substantivo? O que é um substantivo? O substantivo é uma palavra que nomeia um elemento, um ser, uma coisa real ou imaginária. Então, substantivo é aquilo que dá nome a todas as coisas que existem, seja na nossa imaginação ou na vida real.
Alguns exemplos de substantivos. Os substantivos podem ser objetos, exemplo, casa, cadeira. Os substantivos também nomeiam pessoas, João, Maria, menino, criança. Os substantivos também nomeiam lugares, cidade, país, Brasil. Os substantivos também nomeiam sentimentos, raiva, amor. Os substantivos também nomeiam estados, estados de espírito, alegria, tristeza. Também nomeia qualidades, honestidade, sinceridade. E também nomeiam ações, corrida, pescaria. Também podem nomear fenômenos da natureza, chuva, neve. E os substantivos possuem uma classificação. Os substantivos, eles podem ser comuns ou próprios, concretos ou abstratos, simples ou compostos, primitivos ou derivados, ou eles podem ser coletivos. Hoje, para iniciar o nosso assunto substantivo, nós vamos ver apenas os comuns ou próprios e os coletivos. Vamos iniciar falando sobre os comuns. Os substantivos comuns são aqueles que dão nome a qualquer elemento de uma espécie. Ou seja, são aqueles nomes comuns que nós conhecemos, que nós damos para qualquer coisa que a gente pode ver, que a gente pode imaginar. Por exemplo, cidade, menina, homem, cachorro. Esses substantivos são escritos com letra minúscula. Só vão aparecer com letra maiúscula se for no início das frases. E os substantivos próprios? O que são os substantivos próprios? São aqueles que dão nome aos seres de maneira particular. Então, a palavra próprio já nos lembra, aquilo pertence a alguém, é próprio de alguém. Então, aquele nome pertence a alguém, ou a algum lugar, ou a algo. Exemplo, Romeu, Japão, São Francisco. Romeu, nome de pessoa. Japão, um nome de lugar. São Francisco pode ser o nome de lugar, existe uma cidade chamada São Francisco, mas também existe o Rio São Francisco. Então, são nomes próprios que pertencem particularmente a determinado ser. E, nesse caso, eles são escritos com letras maiúsculas. Então, sempre que você for escrever o nome próprio na sua redação, não importa se é no começo, no fim, no meio da frase, sempre você utiliza letra maiúscula no início desse substantivo. Romeu, Japão e São Francisco são exemplos, mas o nome e sobrenome de cada um de vocês entra nessa lista também. Por isso, são escritas sempre com letra maiúscula no início. E agora, falando sobre os coletivos. O que é um substantivo coletivo? Um substantivo coletivo é aquele que se refere a um conjunto de seres de uma mesma espécie. Vamos ver alguns exemplos, fica mais fácil da gente entender. Exemplo, se eu tenho um conjunto de abelhas, várias abelhas juntas, eu tenho um enxame. Enxame é o substantivo coletivo que se refere a um conjunto de abelhas. Outro exemplo, um conjunto de estrelas ou astros é uma constelação. Um conjunto de peixes é um cardume. Então, um conjunto de seres da mesma espécie se forma um substantivo coletivo. Outro é chaves. Um conjunto de chaves a gente chama de molho. Não é chaveiro, pessoal, é molho. E se vocês quiserem saber mais exemplos, na página 124 do livro de vocês,
vem trazendo vários exemplos de substantivos coletivos. Depois, vocês vão lá, dão uma olhadinha para vocês aprenderem outros substantivos coletivos. Agora, para pôr em prática o que a gente aprendeu, vamos fazer nossa atividade? As atividades que vocês vão fazer estão nas páginas 121, 122, 125 e 126 do livro de língua portuguesa de vocês. Abram um livro, vocês já sabem, pausem o vídeo, tentem fazer as questões. Quando vocês concluírem as questões, vocês retornam que nós vamos corrigi-las, tá bom? Agora que vocês já terminaram, que vocês já tentaram fazer as questões, vamos começar a nossa correção. Vamos iniciar pela página 121. A página 121, ela tem um texto que vocês já leram quando vocês estavam fazendo a tarefa, quando vocês estavam fazendo a atividade. O item A, ele diz assim: releia os substantivos destacados no texto e distribua-os na coluna correta. Então, nós temos 3 colunas aqui: nome de lugar, nome ou apelido de pessoa, nome de estabelecimento e nome de tela. Todos esses são substantivos próprios. Vamos separar? Nome de lugar, quais são os que tem aí? Nós temos Rio de Janeiro, Brasil e Brodosvik. É um nome diferente, né? Nome ou apelido de pessoa, nós temos Portinari e Candinho. Nome de estabelecimento, nós temos Escola Nacional de Belas Artes. E o nome da tela, nós temos Baile na Roça. Todos esses, como vocês podem ver, começam com letra maiúscula, pois são nomes próprios, são substantivos próprios. O item B diz assim: escreva e classifique os demais substantivos destacados no texto. Então, os outros substantivos destacados, eles são substantivos comuns. E quais são eles? São as palavras tela, férias, quadro, família e amigos. Todos esses são escritos com letra minúscula mesmo, pois são substantivos comuns. Podem corrigir se houver a necessidade. Vamos passar agora para a página 122. A segunda questão diz assim: escreva 2 substantivos comuns indicativos de animal, brinquedo e sentimento. Essas respostas são pessoais. Eu trouxe alguns exemplos. Item A, animal, macaco, raposa. Item B, brinquedo, boneca, bola. Item C, sentimento, amor, raiva. Aqui são exemplos que eu trouxe, mas se você tiver feito outros que estejam dentro dos substantivos que indiquem animal, brinquedo e sentimento, você pode deixar os que você colocou. Terceira questão. Escreva 2 substantivos próprios indicativos de. Novamente, são respostas pessoais. Você vai escrever 2 substantivos próprios que indiquem pessoa, cidade e país. Pessoa, eu coloquei Roberta e Onésimo. 2 nomes de pessoa, nomes próprios, iniciam-se com letras maiúscula. Item B, cidade. Eu coloquei aqui Fortaleza, Maracanaú. E o item C, país. Eu coloquei Brasil e França. Todos iniciam-se com letra maiúscula, pois são nomes próprios. Agora vamos para a quarta questão, ainda na página 122. A quarta questão diz assim: complete o texto com os substantivos do quadro. Nós temos alguns substantivos nesse quadro e nós precisamos copiar
completar o texto. Eu vou fazer a leitura do texto já completando e apresentando para vocês os substantivos adequados. Caso você tenha se confundido, você faz a correção agora, tá bom? Vamos lá. O menino e o povoado. Não tínhamos nenhum brinquedo comprado. Fabricamos nossos papagaios, peões de abolô. A noite de mãos livres e pés ligeiros era pique, barra manteiga, cruzado. Certas noites de céu estrelado e lua, ficávamos deitados na grama da igreja de olhos presos por fios luminosos vindos do céu. Era jogo de encantamento. No silêncio, podíamos perceber o menor ruído, hora do deslocamento dos pequenos lumes. Onde andam aqueles meninos e aquele céu luminoso e de festa? Os medos desapareciam sem nada dizer, nos recolhíamos tranquilos. Conseguiram fazer a correção? Vamos passar adiante agora lá para a página 125. Vamos lá para a página 125. A primeira questão da página 125 diz o seguinte: reescreva as frases substituindo as expressões destacadas por um substantivo coletivo. Modifique o que for necessário. Então, aqui nós vamos substituir o grupo de seres pelo substantivo coletivo adequado. Item A. No quintal de casa há muitas árvores frutíferas. Qual é o coletivo de muitas árvores frutíferas? O coletivo é pomar. A frase fica: no quintal de casa há um pomar. Item B. Vi muitas abelhas. Vi um enxame. Item C. Os músicos tocaram muito bem. A banda tocou muito bem. Item D. Os ladrões fugiram a pé. A quadrilha fugiu a pé. Agora, a segunda questão é uma cruzadinha. Para nossa correção, nós vamos classificar as palavras em horizontais, que são aquelas que estão deitadas, e verticais, são aquelas que estão em pé. Eu vou colocar aqui na ordem, tá? Mas antes eu vou ler a segunda questão. Preencha a cruzadinha a seguir com os substantivos coletivos das ilustrações. Nós vimos aqui esse primeiro, vou falar na ordem só os horizontais. Primeiro, classe, depois álbum, depois bando e depois ramalhete. Certo? Agora na vertical, que são os que estão em pé, nós temos esquadra e temos também molho, que é de chaves. Vamos para a página 126. Na página 126, na questão 3, nós precisamos fazer: leia as indicações entre parênteses e complete as frases com os substantivos coletivos. Item A. Muitos movimentos ecológicos lutam pela preservação da flora e da fauna brasileira. B. O pastor de ovelhas cuida do rebanho. Item C. Em frente à fábrica havia uma aglomeração. Item D. Já sei a sequência do alfabeto. Ok? Quarta questão. A quarta questão, ela diz assim: reescreva as frases substituindo as ilustrações pelos nomes delas. A. Falta apenas uma figurinha
para completar o álbum. Pode ser figurinha ou foto, tá? Todos os dois estão corretos. Item B. O fazendeiro pegou o porco daquela vara. Item C. O indígena deixou sua tribo. Você pode falar o índio deixou sua tribo. Item D. O jogador saiu do time. E o item E. Lígia adora banana, mas não quis comer nenhuma da penca. Lembrando sempre, pessoal, que vocês podem pausar o vídeo a qualquer momento, se precisar de mais tempo para acompanhar a correção. Assim, nós finalizamos a nossa aula de português de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Não deixem de me mandar suas dúvidas e de entrar em contato comigo por meio do WhatsApp, tá bom? Espero receber as mensagens de vocês. Desejo a todos uma boa semana e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!